É sempre um prazer poder partilhar convosco um pouco da minha experiência como crente. Não direi das minhas vitórias, porque as vitórias, se é que as houve, foram do Senhor, não foram minhas. Mas sobretudo das derrotas que eu já tive, dos retrocessos que a minha vida de crente já teve. Esta semana tem sido particularmente... tem sido difícil. Mas o Senhor diz: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em Tessalonicenses nós podemos ouvir o apóstolo Paulo a dizer isso. Orai sem cessar. As lutas são grandes. Em tudo dai graças. Pois esta é a vontade de Deus Pai que está nos céus. É tão complicado às vezes, é tão difícil. Mas nós em tudo temos que dar graças ao nosso Deus e Pai. Há uma coisa que me aflige atualmente, é ver as pessoas que desistiram de ser felizes. As pessoas baixaram os braços. A conjuntura é tão difícil, tão complicada, que as pessoas baixaram os braços completamente e desistiram da felicidade. As pessoas acham que já não vale a pena lutar. Muitas e muitas vezes, quando buscamos a felicidade, as pessoas encontram, em vez de encontrarem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, encontram, infelizmente, religiões. Aquele vazio que as pessoas têm no coração impele-as forçosamente a procurar algo mais. Na outra semana eu gostei muito daquilo que o Davi disse, e realmente Zaqueu é uma daquelas imagens que eu gosto sempre de ir buscar. Ele tinha tanto. Ele era um homem rico, mas ele era de veras infeliz. De facto, o dinheiro e aquela situação económica propícia que ele tinha não lhe trazia felicidade. Ele teve que ter um encontro com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu nestas alturas, e já na altura que comentei aqui com vocês, há um quadro que eu nunca mais me esqueço. Era o buraco nas costas do meu pai. E a vê-lo tão feliz. E a pregar o Evangelho às pessoas que lá iam. Eu na altura comentei aqui. Quem lá fosse... E se alguém se lembrasse de um puzzle, aquilo parecia um puzzle tão incompleto. Com falta de tanta peça, aquele faltava tanta peça naquele puzzle. Mas ele era feliz porque ele tinha a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E Deus Pai, quando nós temos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, não nos vê como um puzzle incompleto. Diz na sua palavra que nós somos perfeitos nele, nós somos completos nele, não nos falta coisa alguma. A pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele não é só a peça mais importante. Como ele é o puzzle. Se tu tivesse a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo na tua vida, não te falta nada. Não te falta coisa nenhuma. Houve um homem que uma vez... Já temos ouvido falar a história de Nicodemos tantas e tantas vezes. Eu gosto tanto dela. Ele foi ter com o Senhor Jesus. Possivelmente foi ter com ele de noite para que os outros não o vissem como um ato de fraqueza da sua parte. Ele sabia que havia ali qualquer coisa. Bem vimos, mestre, tu és enviado de Deus para as coisas que tu fazes. Mas o Senhor lhe disse, a determinada altura, o Senhor viu com certeza a sua religiosidade, mas o Senhor lhe disse, necessário te é nascer de novo. Nascer de novo, Senhora, mas como é que é isso? Já sou um homem adiantado de idade, tenho que voltar outra vez para o ventre da minha mãe. Não. Nascermos de novo não é isso. Isso seria impossível. Nascer de novo é termos atitudes completamente diferentes quando aceitamos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se nos prostituímos, já não podemos fazer mais.
Se mentimos, já não podemos fazer mais. Se roubamos, já não podemos fazer mais. É muito normal. É este retrocesso, quando eu falei há pouco, eu queria falar com vocês. Em determinada altura da minha vida, eu retrocedi muito. E estou a falar contigo isto hoje para que tu não faças isso. Eu sabia onde estava a verdade, mas eu queria viver em pecado. Eu sabia onde estava a felicidade, eu sabia que a felicidade só se podia encontrar na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu sabia isso. Mas eu queria gozar a minha mocidade. Eu queria sair com várias mulheres. Eu queria gozar a vida. Eu pensava que podia ir buscar a minha felicidade numa derivada paralela, em que eu visse ali alguma coisa sem Jesus e que eu fosse feliz. Eu não conseguia ser feliz sem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se tu pensas que consegues ser feliz sem Jesus, esquece. E o pecado te pesa, e o pecado te marca cada vez mais. E o pecado, e tu entras num círculo vicioso em que custa cada vez mais sair de lá. O segredo da nossa felicidade, isso eu não tenho dúvidas. Antigamente eu me questionava e perguntava: qual é o segredo, Senhor? Qual é o segredo? O segredo é termos uma... Aqui há um tempo partilhámos isso com os irmãos, enquanto falávamos. O segredo é uma comunhão cada vez mais íntima com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deixarmos o nosso ego zero. Deixarmos aquelas coisas que não interessam. Aquelas coisas que antes que nos gostavam a deixar. Anular-nos em prol dos outros. A nossa opinião cada vez custar menos. Como é que isso pode acontecer? Tantas vezes eu até dizia: eu sei o meu pai, eu sei a minha mãe, eu sei este, eu sei aquele. Era como se o meu mau feitio acabasse por ser uma virtude. O nosso mau feitio não é uma virtude. O nosso mau feitio é proporcional ao nosso ego. Ou também do teu ego. Ou também do meu ego. Há uma coisa que me faz feliz. Quando eu canto aquele hino, o 599, eu gosto particularmente dele, vocês já deviam ter notado isso. E na ceia do Senhor, que é um culto de adoração por excelência, em que nós não devemos desviar, na minha opinião, os olhos da cruz do Senhor. E diz: quero lembrar da tua dor. Quero lembrar do teu sacrifício por mim. Quero lembrar da tua coroa de espinhos que te feriram a cabeça. Quero lembrar, Senhor, do teu lado que foi trespassado por aquela lança. Quero lembrar, Senhor, que podias ter renunciado àquilo e tu fizeste. Quero relembrar, Senhor, que tu me amas com amor sem fim. E mesmo que eu passe por estas tribulações todas, tu não deixas de me amar. O Senhor disse que nós teríamos tribulações. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que nós teríamos uma vida fácil. Ele disse que nós teríamos uma vida complicada. Em Tessalonicenses diz que orar sem cessar. É um dos versículos. A luta realmente é tremenda, irmão. A luta é tão difícil. Tantas e tantas vezes já não sabemos o que havemos de fazer. Como é complicado. Como é complicado. Alguns de vós possivelmente hoje estão a sentir, como eu estou, particularmente a dificuldade da vida. Mas eu antes quero maná, como meu Deus me dá, às panelas cheias do Egito. Não quero aquilo que o diabo me dá. Eu quero aquilo que o Senhor me dá. Aquele maná que eu tenho que apanhar todos os dias. Quando o povo de Israel atravessou o Egito, vocês sabem, aquele maná tinha que ser apanhado todos os dias.
E eles tinham uma porção certa para apanhar. E ao sexto dia, porque o sétimo dia era descanso, eles podiam apanhar o dobro. Que pressão é esta? A pressão do Senhor é a pressão que nós devemos buscar. Realmente não depende do dinheiro que tu tenhas. Não depende de nada. Depende unicamente da proximidade que tu queiras da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos tantas vezes isto, mas Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isto era o segredo do sucesso de Paulo. E pode ser o segredo do meu sucesso e o segredo do teu sucesso. Podes ter uma ferida nas costas de todo também. Podes ter uma doença complicada. Para ti complicada, para o Senhor não há doenças complicadas. Não tenhas ilusões. Para o Senhor nem sequer a palavra doença existe. Quando nós temos os nossos problemas, eu penso, Senhor, mesmo que o Senhor não me responda logo, eu dobro os meus joelhos e falo, meu Deus. Senhor, se eu faço pelo meu filho tudo aquilo que eu posso, e eu não sou nada nem ninguém, o que é que tu podes fazer por cada um de nós, Senhor? Tu tens a saúde nas tuas mãos. Tu não há nada que tu não tenhas nas tuas mãos. Se tu me amas tanto, porque é que tu não me vais dar, Senhor? O Senhor às vezes não responde no tempo que nós queremos. O Senhor às vezes nos ensina. Ele não nos dá logo porque Ele nos quer ensinar. Há lições que nós temos que aprender. Inclusive, às vezes, por obediência. Quando às vezes nós somos desobedientes, o Senhor nos chama a razão. Não quero dizer que nós tenhamos doenças porque fomos desobedientes. Nada disso. Mas o Senhor nos prova. O ouro é provado pelo fogo. E quando é provado pelo fogo, ele fica imaculado, ele fica limpo. E eu tenho sentido na minha vida que eu cresço nas alturas más. Não é nas alturas boas que nós crescemos. Nas alturas más, quando nós vemos o Senhor operar na nossa vida. Quando nós tivermos que abdicar de alguma coisa. É esta a conclusão que eu chego. Não nos importemos que nos chamem bananas. Se eu tiver que ser banana, se eu tiver que ser um fraco por amor ao Senhor, se eu tiver que abdicar de muita coisa, que o Senhor me dê força para isso. Por amor ao Senhor e para dar um testemunho. Que o Senhor me dê forças, porque às vezes eu não consigo. Tantos e tantos casos que nós vemos na Bíblia realmente, de pessoas que se chegaram ao Senhor. Os leprosos, os doentes, eles não se chegavam aos religiosos da altura. Os religiosos nada tinham para lhes dizer. O Senhor só via, eles só viam nestes homens teorias, hipocrisias, falsidades. É isso que eu às vezes digo ao Senhor, Senhor, livra-me de ser como os fariseus. Livra-me, Senhor, de que o meu cristianismo seja só de palavras. Mas que eu possa mostrar aos outros o bom perfume do Senhor Jesus. As pessoas querem ver atos, não querem ver palavras das nossas vidas. As pessoas cada vez mais estão fartas de promessas. Que o Senhor nos ajude. Enquanto via isto, enquanto pensava nestas coisas, ainda pensei fazer alguma poesia, alguma coisa. Não são poesias, mas escrever qualquer coisa. Mas eu hoje não podia trazer aqui nada perfeito para mim. O meu pai escreveu assim. Sonhei que estava subindo. Este é o título que ele pôs. Sonhei que estava subindo ao encontro do Senhor. E o sonho era tão lindo. Cheio de brilho e de cor. As estrelas cintilantes formavam coroas reais. E aos meus olhos distantes pareciam não findar mais.
Como eu estava radiante, cheio de gozo e ansiedade. O meu coração palpitante queria saber a verdade. Não sabia se sonhava ou se estava acordado. Mas quando mais eu voava, mais me sentia encantado. Mas antes de lá chegar ao lugar tão desejado, dei comigo a acordar. O sonho tinha acabado. Fiquei cheio de tristeza, pois não vi o meu Senhor, o Deus de toda a beleza, cheio de glória e esplendor. Um dia bem acordado, com os meus olhos o verei, e ficarei encantado ao contemplar o meu Rei. E ouvirei a doçura da sua voz transparente, que me dirá com ternura: entra, meu filho prudente. Quão belo é nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos tornou filhos seus, cobrindo-nos com o seu manto de justiça e santidade, misericórdia e redenção, fruto da sua bondade, seu amor e compaixão. É tão bom nós escrevermos estas coisas quando temos saúde, não é? Mas quando nós temos buraco nas costas não é nada fácil. É tão complicado. Nós continuarmos a louvar o nosso Deus com buracos nas costas, cabem lá uma mão. Realmente, a nossa fé não depende da forma como estamos. Depende do Pai que temos. Como há um hinozinho que diz: se tu queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. O Senhor te abençoe.